Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvinte. Eu sou o Felipe Speck e você ouve agora o episódio 52 de Noites Gregas. Helena no Egito é o nome deste episódio e dá sequência à nossa série sobre a saga de Troia. Recapitulando rapidinho, no último episódio, o 51, depois que Helena e Paris saem da Grécia, você lembra que a Hera enviou uma tempestade para tentar inviabilizar a chegada deles a Troia. Com isso, os dois acabam parando no Egito, e é aí que nós estamos. O professor Moreno explica os detalhes de como foi essa passagem por lá, que não foi nada fácil, especialmente para Paris, que precisa se explicar ao faraó da época, o Proteus, por que é que ele tinha trazido Helena. O príncipe troiano acaba sendo expulso do Egito e quase que Paris volta para casa sozinho. Essa é uma passagem muito importante da saga de Troia e eu peço que vocês estejam então atentos aos detalhes deste episódio, porque muita coisa que acontece no Egito tem conexão com o que vem depois. Eu volto lá no final para falar sobre o material exclusivo. Um bom episódio para todos nós. Todos devem lembrar que no episódio passado nós abandonamos vocês e Paris e Helena nas bordas do delta do Nilo, no Egito. Para lá, os navios de Paris tinham sido impulsionados, contra a vontade dele, por uma tempestade mandada por Hera. Hera não quer que Paris saia vencedor, levando Helena como prêmio. E para isso ela tenta naufragá-lo. Ou talvez, como nós vamos ver, ela tenha planos mais complexos para os dois. Há necessidade de reparos no leme, no mastro de um navio, no do outro, velas, ou seja, tudo que foi destruído pela tempestade deve ser refeito. Eles praticamente encalham num banco de areia, numa das bocas do Nilo. O nome não existe mais, porque as bocas do Nilo mudam de acordo com a sedimentação do fluxo do rio. E eles passam por um templo dedicado a Hércules, o que não é de estranhar, porque há vários deuses gregos que eram cultuados na fronteira do Egito, como haverá depois deuses egípcios cultuados na Grécia. Esse templo tem uma tradição que Paris desconhecia, mas que alguns dos remadores, que eram escravos, conheciam. Nesse templo sempre eram abrigados os fugitivos, os escravos que pediam proteção. Os sacerdotes punham uma marca sagrada no corpo deles, pintavam, e eles passavam a ser completamente protegidos de qualquer violência. Ninguém mais podia tocar neles. Seria praticamente a liberdade. Como esses remadores sabem da tradição, eles se aproveitam e se lançam na água, nadam um pouco que tem que nadar e vão lá se proteger sob o domínio de Hércules. Não satisfeitos com isso, eles se dirigem à capital, que é Mênfis, naquela época, onde está o faraó. E lá eles vão denunciar Paris. Eles dizem que acabaram de fugir de um navio troiano, em que o seu dono, Paris, tinha sequestrado a esposa do rei de Esparta, Menelau. Então, eles queriam que se fizesse justiça e que Paris sofresse pelo seu crime. O faraó, houve tantos faraós no Egito, mas esse faraó, que é Proteus, ele era um homem rigoroso, um homem honesto, um homem extremamente solene. E ele diz, isso não pode ser, isso não está certo. Tragam ele aqui. Mandam uma guarda
ir até lá a boca do Nilo, o delta do Nilo, e trazer Paris para interrogatório. Paris está sozinho diante de Proteu. Helena foi levada para o aposento das mulheres, porque, como tinha dito o escravo, era uma rainha, ela tinha que ser tratada como uma rainha. Então ele sozinho tem que inventar uma narrativa que desmanche, pelo que ele está vendo, a tempestade que está se armando ali com o faraó. Ele diz, olha, eu sou príncipe de Troia, sou filho de Príamo. Ele percebe que o nome do pai causa uma impressão favorável no faraó, porque todo mundo conhecia, todo o Mediterrâneo se conhecia a fama de homem justo de Príamo. Sou filho de Príamo, estou voltando de uma viagem da Esparta. Só que uma tempestade nos tirou da rota. Em vez de ir para o norte, nós viemos para o sul. Nossos navios ficaram avariados e eu vim aqui, sem ser voluntariamente, aportar nas terras do Egito. Proteus está ouvindo com atenção. Pergunta diretamente, é verdade que tu raptaste Helena de Esparta, a esposa de Menelau? Aí o Paris, uma pergunta direta, ele começa a se atrapalhar, ele se enrola, titubeia e começa a gaguejar de uma maneira que não é uma maneira digna de um príncipe como ele tinha se apresentado. Então ele é desmentido pelos escravos que estão presentes. Os escravos estão assistindo ao interrogatório e resolvem colocar tudo detalhe por detalhe, porque eles sabem a bordo o que aconteceu lá no palácio de Menelau. E aí o Paris não tem saída, ele não sabe o que dizer, e o Proteus, convencido, né, de que ele é culpado, ele diz, olha, se eu não tivesse decidido há muito tempo poupar os estrangeiros que chegam aqui da morte, tu já teria sido executado. Tu mereces castigo. Tu te aproveitaste da hospitalidade de um pobre rei espartano que te recebeu na tua casa, que te acolheu para desonrar a casa dele, desonrar o leito dele. Tu assediaste a própria esposa dele, incendiaste o coração dela com desejo e agora tu trazes ela aqui, no meio da noite. Tu vais ser castigado. Aí o Paris sentiu que estava perdido, né? Porque tinha descoberto o que ele estava fazendo, e ele então responde o que ele deveria ter dito desde o início, que ele estava ali sequestrando a mulher do Menelau como uma represália dos troianos a um sequestro anterior que os gregos tinham feito de uma troiana, a irmã de Príamo. Já tinham mencionado isso. A irmã de Príamo, Hesíone, tinha sido levada por Telamon na ocasião em que Hércules esteve lá em Troia, e eles estavam tentando há muito tempo recuperar a Hesíone. Tanto que uma das coisas que Paris usou para convencer o pai dele que ele tinha que ir a Esparta era uma tentativa de negociar a volta de Hesíone. E se não fosse possível, talvez de tomá-la à força. Isso tinha ficado claro quando ele saiu de Troia. Então ele agora está dizendo ao faraó que era apenas um ato de guerra, na verdade. E mais ele diz, os gregos várias vezes já fizeram isso com as nossas mulheres. A Medeia foi levada por Jasão. O Paris está usando um argumento, digamos assim, geopolítico, o Oriente. Os gregos costumam ir ao Oriente raptar as suas rainhas. Medeia foi levada por Jasão. O Telamon levou a Hesíone. Zeus começou tudo isso. Ele levou a Europa, a princesa Europa. Então o que eu estava fazendo nada mais era do que uma compensação. Realmente essa mulher é Helena de Troia e eu ia levá-la para Troia como uma compensação. Depois nós íamos conversar com Menelau, talvez até pedir uma troca pela minha tia. O Proteus percebeu que havia uma lógica nisso aí. Todo mundo sabia que os gregos costumavam fazer isso realmente. Então ele não achou absurdo, mas ele olhou, pensou e disse, olha, agradece aos deuses por saíres aqui com vida, mas vai sozinho. Eu vou deixar a rainha aqui comigo, vou avisar o seu legítimo marido e vou entregá-la de volta a Menelau. Tu voltas para Troia, aliviado, festejando a tua sorte de sair daqui ainda com a cabeça em cima dos ombros. Na verdade,
Paris está, com essa história, protegendo a honra de Helena. Ele pensa, como ele gosta dela, ele não quer prejudicá-la, mais do que ele está prejudicando, ele pensa que se Menelau realmente voltar e vier ao Egito buscar Helena, a história é perfeita. Ele simplesmente sequestrou Helena e Helena está sendo devolvida. Menelau vai festejar o faraó pela sua sorte e vai embora feliz. Helena, com isso, escapa da acusação de que ela teria saído voluntariamente, que ela era uma adúltera, que ela tinha abandonado o marido pela própria vontade. Ele está, com isso, preparando a possibilidade realmente de tudo dar errado, dele ter que ir embora e Helena ficar ali. Como eu mencionei no episódio passado, este é um dos nós da narrativa da saga de Troia. Em torno dessa presença de Helena no Egito, muita coisa vai acontecer. Sempre que nós prosseguirmos nos episódios, nunca esqueçam o Egito, a terra misteriosa até para os gregos, que achavam o Egito donos de um passado que os fazia sentirem-se crianças, perto da antiguidade e dos mistérios egípcios. Realmente é o lugar ideal para a narrativa ter esse ponto, esse núcleo que vai pouco a pouco se esclarecer. Bom, diante da seriedade do decreto do faraó, Paris não podia fazer mais nada. Ele baixou a cabeça e foi escoltado pelos guardas até o local onde estavam os navios dele e mandou que preparasse o mais rápido possível, como fosse possível também, o conserto do que estava estragado. O faraó tinha dado um prazo a ele de 4 ou 5 dias, mas não dava. Bom, eles começam então a procurar material, madeira ali perto, e madeira no Egito não era muito comum, e pano para velas que estavam rasgadas, o linho egípcio é maravilhoso, e começam a trabalhar, e tem ordens, né, dá ordens ao timoneiro, todo mundo então trabalha, se preparando para a largada. O Paris está desesperado, primeiro porque ele vai perder Helena, mas segundo porque ele não pode falar com Helena, ela está incomunicável, e ele não entende o que está acontecendo isso, mas eu vim aqui amparado por Afrodite, eu sinto a presença dela, ela me ajudou em tudo, cumpriu a promessa dela, como é que ela me coloca numa situação dessas? Essa tempestade não pode ter sido Afrodite que mandou, ou Afrodite não viu que estavam me prejudicando, alguém, claro, na concepção deles, algum deus está tramando contra mim, evidente que ele não se deu conta, mas logo vai entender que é a Hera que está fazendo isso. Eu fui abandonado, e eu não posso falar com ela nenhuma palavra. Eu não sei para onde é que ela foi. Lá nos aposentos do palácio, não tem como entrar. Eu queria ao menos dizer, olha, não desiste. Eu não vou desistir de ti. Eu ainda venho te buscar. De alguma maneira eu vou dar um jeito. Talvez aproveitando que o Menelau não sabe que a gente está aqui. Né? O Menelau pensa que eles estão indo para Troia. No sentido contrário, lá para o norte. Talvez aproveitando que o Menelau não saiba que nós estamos aqui, eu posso fazer uma incursão rápida à noite com um grupo especial de soldados de elite e solucionar isso aí. Mas não posso nem ao menos dizer a ela, olha, me espera, confia em mim. Nada disso eu posso fazer. Ele está nessa situação totalmente desanimado, mas ao mesmo tempo tendo que ajudar o trabalho dos homens, é um trabalho braçal forte, quando surge diante dele o sentinela troiano, capturou um sujeito que se aproximou, um egípcio, pobre, um mendigo, que parece que quer falar com ele. Ele manda trazê-lo à sua presença e pergunta, o que tu queres? E ele tira do meio dos andrajos dele a pulseira de ouro de Helena, entrega para ele. Então ele sente que é um mensageiro, um emissário,
E ele disse, mas onde é que ela está? Está longe? Está perto? Onde é que eu posso encontrar? E o sujeito abre a boca e ele tem a língua cortada, ele não pode falar. Mas pega o Paris pela ponta do manto e, mostrando a pulseira, ele faz sinais que o Paris deve segui-lo. E o Paris confia, né? Põe a espada na cintura e diz, bom, eu vou arriscar tudo que eu tenho, eu não posso ficar desconfiado, né? Se ele trouxe a pulseira da Helena até aqui é porque alguma coisa estão querendo me dizer. Era uma noite clara de luar e o mensageiro mudo vai puxando o Paris ao longo da margem do Nilo por entre a vegetação rasteira que tem lá, por entre as palmeiras, as tamareiras, e eles vão caminhando quase meia hora, até que ele avista mais alto, numa pequena colina, um templo dedicado a algum deus, iluminado com tochas por dentro. Ele vê aquela luminosidade e o mensageiro aponta para lá. Ele se aproxima, temendo uma emboscada, mas acha que ninguém vai se dar esse trabalho para fazer uma emboscada contra ele, podendo atacá-lo na margem do rio, lá perto dos navios. E vai se aproximando do templo e lá dentro, os templos não eram para entrar, os templos eram onde ficava o Deus sempre. As pessoas ficavam fora do templo, nos degraus do templo. Ele vê lá dentro, iluminado pelas tochas, a efígie, a estátua de Hera. E ele subitamente fica com mais medo porque ele identificou Hera e ele se dá conta do olhar que Hera lançou a ele. Ele se lembra do olhar que Hera lançou a ele quando, naquele julgamento das deusas, ele deu a maçã de ouro para Afrodite. Agora ele está mais assustado. Pode ser um plano de Hera. E nós vamos ver que talvez ele tenha mais razão do que ele pensa. Só que do meio das colunas, do lado de uma coluna, surge um vulto feminino, num manto com capuz, que olha para ele e corre à sua direção e vai aninhar a cabeça no seu peito. Ei, Helena. Helena, que chora ao poder abraçá-lo, e ele não sabe o que fazer de tanta alegria, e ela explica que ela foi colocada num quarto, um aposento de rainha, com guarda na porta, evidentemente, e a ela foi dedicada uma ama, uma velha ama, que seria a sua governanta até que Menelau fosse avisado e voltasse para buscá-lo. Só que ela reconheceu nela uma antiga escrava de Esparta. E essa anciã gostava muito de Helena, está com pena dela, está vendo que ela está banhada em lágrimas, que ela não está onde ela gostaria de estar, e se informa o que está acontecendo. Então, quando ela fica sabendo, ela diz, não, eu vou te ajudar. Eu vou trazer alguém de confiança e ele vai te levar onde está esse jovem príncipe. Pode confiar. Ele já fez várias coisas ao longo da minha vida para mim. E a Helena diz, mas vão me descobrir? Vão sair no meu encalço? Ela diz, não. De hora em hora passa o guarda aqui. Se ele descobrir que não está aqui, tu terás pouco tempo de vantagem sobre ele. Me dá tuas roupas, eu te dou esse manto aqui, e eu vou me enrolar nelas e vou ficar na cama como se eu estivesse dormindo. Amanhã de manhã eu enfrento o que vai acontecer comigo. Vai embora, querida. Boa sorte. Então Helena usa aquele manto com que ela estava lá junto com Paris e é levada por esse mesmo mensageiro mudo até aquele templo, porque o templo de Hera também não sabe, pode ser uma estranha ou sinistra coincidência, leva até lá o templo de Hera e Paris então finalmente a encontra e os dois parece que estão livres para sempre. Paris fica aliviado. Só vão descobrir na manhã seguinte, eles têm tempo para levantar a vela assim como estiver e ganhar distância de uma forma que eles não serão mais alcançados. Eles voltam então para onde estão os navios e ele dá ordens expressas, todo mundo a bordo, vamos levantar a vela como estivermos,
como o leme estiver, vamos sair daqui no remo para ganhar a maior distância possível até que o dia comece a clarear. Então os dois vão para o convés do navio de Pares, o timoneiro dá ordem, içam as velas que existem, todos vão para o remo e nas águas tranquilas do Nilo, que é um rio extremamente silencioso, eles vão saindo pouco a pouco, ainda na escuridão da noite. Quando a Eos, a deusa da aurora, começa a pintar o céu de cor-de-rosa, o dia vai raiar, eles já estão muito longe, em direção ao norte, porque a brisa está felizmente soprando em direção ao norte, eles navegam em direção à Fenícia. Na Fenícia, fica um dia ou dois de navegação, eles estão salvos dos egípcios. Lá, a primeira vez que Helena tem contato com o esplendor e o luxo do Oriente. A Fenícia, que era o maior entreposto comercial da época, era a Nova York dos compradores do mundo. A Fenícia enche os olhos de Helena. E Pares, muito espertamente, apesar de ser jovem, ele diz, olha, eu não queria chegar em casa sem um presente para minha mãe, a Écuba, que estava tão apreensiva com a minha viagem. Mas eu não sei escolher coisas finas. Tu, que és rainha, por favor, escolhe um presente para ela. E diante dos olhos de Helena passa um desfile de tecidos raríssimos que ela nunca tinha visto, bijuterias, joias valiosíssimas, tapetes, e ela começa a sentir, pouco a pouco, que era uma rainha como ela era, com a fama da mulher mais bonita do mundo, não tinha até aquele momento vivido no ambiente que ela merecia estar. E a ideia de chegar em Troia e viver nesse mundo começa a ficar cada vez mais fascinante para a jovem e bela Helena. Já está lá no site noitesgregas.com.br, na área do apoiador, o PDF com material exclusivo deste episódio. Nós temos um depoimento de Heródoto, o pai da história, esse mesmo, sobre essa misteriosa presença de Helena no Egito. Ele foi pessoalmente à terra dos faraós em 450 a.C. e descreve o que ele ouviu, o que ele descobriu sobre essa história. O PDF também traz mais um capítulo do livro Troia, do professor Moreno, que é o trecho que descreve o reaparecimento de Helena diante de Pares lá no templo de Hera. Lembrando que a Hera, a deusa que queria afastá-los no começo do episódio, com aquela tempestade, fato que deixa essa passagem do casal pelo Egito ainda mais misteriosa e intrigante, na minha opinião. Tem também uma seleção de obras que retratam esse período da narrativa e também tem lá um mapa com as cidades do Egito naquela época, como Mênfis, por exemplo, para vocês se localizarem. Além disso, uma outra coisa, para você que é nosso apoiador, nós estamos preparando uma novidade aqui no Noites Gregas. Em breve, nós iremos tentar um novo projeto, que é a leitura comentada da Ilíada pelo professor Moreno. Nós gravamos o primeiro canto e em breve iremos publicar lá no site para vocês nos darem um feedback. O material será exclusivamente em áudio. Fiquem tranquilos que eu avisarei por aqui assim que esse episódio exclusivo for pro ar. Por hoje é só, pessoal. Na semana que vem sai mais um episódio, que é a sequência desse daqui, e que trata do juramento de Tíndaro, que é o juramento que fez com que todos os reis da Grécia se juntassem para resgatar Helena e entrar em guerra contra Troia. Um abraço para vocês e até lá!